Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estou aqui com o querido Glaucio Guerra, trabalhador do CEAL, né? Centro Espírita André Luiz. Obrigada pelo convite, por aceitar nosso convite, Glaucio. O tema de hoje será Pandemia e Serenidade, e eu vou fazer uma leitura do livro Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino, para harmonizarmos o ambiente. Expulse de seu espírito todas as lembranças tristes. Será que remoer os erros vai conseguir sarar o mal que já houve? Não. Quanto mais revolver em seu coração as tristezas do passado, mais vai sofrer sem resultado nenhum. Dirija sua mente às recordações alegres, aos momentos felizes, aos fatos agradáveis do passado. Acenda a luz para que as trevas desapareçam. Que Jesus nos ilumine no dia de hoje, para que possamos apreender todas as questões que serão trazidas pelo nosso irmão. Que Jesus nos acompanhe, que assim seja. A palavra é sua, Glaucio. Muito obrigado. Boa tarde, meus irmãos. Hoje nós falaremos sobre a pandemia e serenidade. Assunto bastante atual, não é mesmo? Mas para falarmos um pouquinho desse remédio que ajuda na cura da alma, a serenidade, nós precisamos falar também um pouco sobre a doença que atinge em cheio o nosso eu, fazendo com que nós sejamos assaltados, por assim dizer, por sentimentos que abalam o nosso íntimo, tais como a ansiedade, a frustração, o medo, a preocupação, a inércia, o desespero. E, em contrapartida, nós temos a paciência, a coragem, a ação, a resiliência, a resignação, enfim. É fato que vivemos uma situação a qual a humanidade não presenciava desde o começo do século XX, com o advento da gripe espanhola. E que Kardec ele classifica no Livro dos Espíritos como flagelos destruidores. Na questão 737 do Livro dos Espíritos, o mestre Leonino ele faz a seguinte pergunta: com que finalidade Deus fere a humanidade por meio dos flagelos destruidores? A resposta: para fazê-la progredir mais depressa. Muitas vezes, esses transtornos são necessários para que mais depressa se chegue a uma ordem melhor das coisas. Então, vemos que tudo acontece porque tem um sentido. Allan Kardec, no item 3 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, titulado Justiça das Aflições, ele coloca de forma lógica a justiça de Deus, como Deus ele age. Deus esse, que é classificado pelos espíritos como a inteligência suprema, causa primeira ou primária, dependendo da tradução, de todas as coisas. Isso está lá na primeira questão do Livro dos Espíritos, onde Kardec ele pergunta aos mesmos sobre o que é Deus. Se nós olharmos no dicionário da língua portuguesa, veremos que a palavra supremo ela significa que está acima de tudo, de qualquer coisa, que se refere ou pertence a Deus. Sabedoria suprema, aquela que está acima de todas as demais sabedorias. Se Deus ele é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, ou primária, é porque ele necessariamente é perfeito em tudo o que faz. E essa perfeição ela é absoluta, ela é inquestionável. Agora, outra coisa que o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra é que Deus é necessariamente todo poder, toda justiça e toda bondade. E se Deus
ele é soberanamente bom e justo, justa também são as causas das aflições, gostemos ou não. Inclusive, a de permitir que essa pandemia nos assole. E se nós olharmos, nós estamos vivendo aí uma situação ímpar para os padrões do mundo moderno, né? Mas, apesar disso, está tudo sob controle. Tudo sob controle de Deus. Apesar da pandemia, está nos forçando a uma readequação de realidade, a qual não estávamos acostumados. Do tipo, uso obrigatório de máscara, restrição do direito de ir e vir, a redução dos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, a proibição de reuniões aglomerativas, inclusive os cultos religiosos, né? O distanciamento social, impedindo ali aquelas saudações mais efusivas, tipo abraço, tipo apertos de mão, enfim. Apesar de tudo isso, as rédeas do planeta ainda continuam nas mãos de Deus. Certamente é claro que todas as restrições elas geram frustração. Poxa, eu não posso ir aonde eu quero. Eu não posso me reunir com quem eu quero. Eu não posso ficar na rua até a hora que eu quero. Então, isso vai me gerar, sim, uma certa aflição. Sem contar que o atual quadro que vivemos, muitas pessoas perderam parentes, perderam amigos, outras perderam seus empregos, outras tiveram que fechar seus negócios, outras viveram e até hoje vivem um cenário de medo e terror dentro de casa, no ambiente doméstico, seja com os pais, seja com cônjuge, né? Nós vemos aí que o número de feminicídio ele aumentou, o número de agressões ele aumentou, né? É um fato muito triste. Então, essa pandemia ela veio para ser mais um tempero picante, diga-se de passagem, na vida humana, né? Que já é cercada por uma série de desafios, uma série de provas, uma série de expiações, gerando em nós expectativas, incertezas, algumas angústias que podem nos levar a quadros de depressão, a quadros de ansiedade, a quadros de frustração, de desânimo, tristeza, enfim. A ansiedade, por exemplo, é algo ruim? Ela é algo doentio? A resposta é depende. E por que depende? Porque eu posso sentir ansiedade por estar prestes a reencontrar um ente querido que vem me visitar, por exemplo, né? Alguém que vem de uma outra cidade, de um outro bairro, de um outro estado, de um outro país. Né? Então, eu tenho aquele sentimento, né, de ansiedade por esse reencontro. Ou então, quando eu programo, eu vou fazer uma viagem para um lugar onde eu sempre quis conhecer. Me programo todo, me coloco ali, faço todos os planejamentos, e a época, o tempo dessa viagem está chegando. Eu vou ficar ansioso. E isso daí é normal, até porque isso faz parte do caldeirão de emoções que a psique humana é composta. Tá? Tranquilo. Mas a partir do momento que esse sentimento ele passa a ser dotado de um excesso, gerando um desequilíbrio mental a tal ponto de eu perder o sono, de eu ficar sem comer, ou eu comer em demasia, aí esse sentimento ele se torna nocivo. Ele se torna negativo. Quando eu obsessivamente penso, vou perder meu emprego ou não nessa pandemia? Vou ter que fechar meu negócio ou não? Eu vou ter que encontrar vaga? Será que eu consigo vaga na UTI para mim ou para um parente, caso precise? Aí eu acabo adoecendo, acometido pelo excesso. É certo que essas coisas elas nos trazem ali nos deixam em estado de preocupação.
fato, né? A gente não pode dar as costas para isso. Mas a pergunta é a seguinte: o que eu posso fazer para atenuar ou mesmo modificar esse panorama? A preocupação, como o próprio nome diz, significa pré-ocupação. Pré-ocupação. É algo que antecede uma ocupação. Então, essa preocupação, ela deve pressupor um ato de agir logo em seguida a um sentimento. E eu preciso transformar esse sentimento numa ação. Por exemplo, aparece uma mancha no meu corpo. Aí eu fico preocupado com aquela situação ali, da mancha estar no meu corpo. E eu vou tomar a providência, eu vou agir de procurar, vou cometer a ação de procurar um médico para que ele resolva o meu problema. Ou melhor, um outro exemplo, diante do quadro pandêmico, eu me preocupo com aquilo ali, com aquela situação, aquele cenário, e eu procuro tomar todos os cuidados necessários para não ser contaminado pelo vírus. Eu uso máscara, eu vou manter o distanciamento social, eu não aglomero, e principalmente eu vou procurar me vacinar. Deixando claro o seguinte, meus irmãos, vacina boa é vacina no braço, tá? Independente da marca. Vacina boa é vacina no braço. Aí, no entanto, quando eu me preocupo, mas eu não consigo achar, eu não ajo para que eu não crio as possibilidades, dentro das minhas possibilidades, para que haja uma resolução de problema, eu simplesmente fico inerte àquela situação, a tendência é que a preocupação ela persista, né? E que eu seja afetado por sentimentos destrutivos que vão abalar não só a minha saúde mental, mas que abalará também a minha saúde física, porque uma depende da outra. E as frustrações? Meus irmãos, é normal que muitas vezes planejemos coisas as quais não se concretizam, seja por motivo que for. Isso vai me gerar uma frustração? Sim. Isso é normal? Sim. Agora, o que não pode ser normal é o sentimento que me gere o chamado medo paralisante em virtude de vários fracassos anteriores que eu tive por ter planejado coisas que não aconteceram. Então, assim, eu planejei aquilo, deu errado. Eu planejei aquilo, deu errado. Aí eu acabo me frustrando e fico com medo. Aí eu não arrisco mais. Eu não faço mais nada que é para não me frustrar. E por causa desse medo de me frustrar, eu fico na inércia. E esse medo, ele não me deixa progredir, ele não me deixa arriscar, ele não me deixa ir além no bom sentido, né? Que é o lado ruim do medo. É aquele que vai me levar a um estado de covardia. Obviamente, é claro que o medo ele também nos impede de fazer tolices, né? De fazer besteiras. Eu vou pular de um avião sem paraquedas. Eu vou fazer a lavagem da área externa dos vidros de um arranha-céu sem usar os equipamentos. Aí não dá, né? E é em cima desse medo que o nosso senso de preservação ele atua, que é o medo bom, que nos leva a ter uma prudência em relação às diversas situações da vida, evitando que façamos loucura, que façamos bobagem. Então, diante desse quadro que se apresenta aí como desolador, recheado de perdas, de medos, de incerteza, nós precisamos, sim, nos movimentar a fim de conseguirmos transformar um cenário ruim em algo bom e útil. Quando Jesus, já crucificado, ele aparece para os seus discípulos e profere que a paz esteja convosco, isso daí está lá no capítulo 20, versículo 21 do Evangelho de João. O cenário era de
extrema desolação, muito em virtude da perseguição que os líderes religiosos judeus promoviam contra os seguidores do Cristo. Os seus discípulos, eles estavam tristes, temerosos, se reuniam às escondidas. E mesmo assim, diante de um momento de grande desafio, né, de grande aflição, de grande desespero, o mestre apela para que todos mantivessem a calma e que fossem envolvidos ali pelo espírito de paz, pelo espírito de serenidade. Mas cabe ressaltar também que a paz a qual nós estamos falando, ela não se traduz em prostração, naquele estado de mera contemplação, de ausência de luta, e nem tampouco de acovardamento trazido pelo medo. Não. Isso também vai nos lembrar o Sermão do Monte, ou o Sermão das Exortações, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 4, 5 e 6, onde Jesus, diante de um povo inteiramente oprimido, explorado, ele exorta as bem-aventuranças e ante aquelas aflições que eles passavam no momento. Mas o que nós podemos entender como bem-aventuranças? Lá no dicionário da língua portuguesa diz que seria um estado de felicidade, de graça. E a aflição? Também no dicionário da língua portuguesa, ele vai dizer que aflição quer dizer um estado de grande desalento, de profunda tristeza, de mágoa, de desgosto, padecimento físico, tortura. E como eu posso estar feliz se eu estou mergulhado num desses sentimentos? Parece que não tem muita lógica. Essa pandemia está acabando comigo, física e mentalmente. E eu sou um bem-aventurado porque eu me aflijo? Como é que isso funciona? Parece uma falta de conexão, né, entre aflição e bem-aventurança. O professor Severino Celestino da Silva, que leciona Ciências das Religiões no curso de pós-graduação da Universidade Federal da Paraíba, que é um estudioso espírita e que fez um trabalho de tradução do hebraico para o português do Evangelho do Velho e do Novo Testamento, ele publicou um livro chamado O Sermão do Monte. Nesse livro é colocado que Jesus, ao proferir uma das boas-aventuranças, ele diz as seguintes palavras: Ashrei Hamitablim Kihem Inu Shamu, que quer dizer: avante os enlutados, porque eles serão consolados. Então, essa seria a melhor tradução para bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. A palavra Ashria significa em marcha, caminhe, persevere, confie. Hamtablim significa enlutados. Aí vem de luto, vem de tristeza, vem daqueles que sofrem. E Jesus, quando ele profere o Sermão do Monte, o Sermão das Exortações, ele se dirigia a esses desiludidos, aos desesperançosos, aos carentes, aos desamparados, solicitando, concitando, incitando a esse povo que marchasse, que seguisse caminhando, que fosse avante, que perseverasse na luta, confiando que o consolo viria. Então, a lógica da passagem bem-aventurados aflitos é de que eu preciso fazer um movimento para ser consolado. Aí sim, nós encontramos um elo, nós encontramos uma ligação entre bem-aventurança e o movimento de marcha. Bem-aventurança e a aflição, que é o movimento de marcha. Ou seja, segundo o mestre, eu preciso fazer a minha parte para que o consolo venha. Não basta simplesmente que eu esteja em estado de aflição. Tem pessoas que gostam, infelizmente, tem irmãos que gostam de estar nesse estado. Né? Aqueles que se vitimizam, eles gostam de estar assim.
Então, não basta eu simplesmente estar em aflição. Eu preciso fazer um movimento o qual o consolo ele venha se instalar em mim. Então, eu preciso querer ser consolado. É certo que a pandemia ela vem ali arrebatando milhões de almas, né, como a gente já falou, gente conhecida, desconhecida do público em geral. Nós estamos vendo aí entes queridos partirem para a pátria espiritual sem que possamos fazer muita coisa. Fazemos ali aquilo que dá. E tendo ali que lidar com a dor da perda, né? E nós sabemos que a dor dessa perda, a dor de da perda de um ente querido, ela pode ser devastadora. Isso daí a gente não discute. Principalmente se essa perda ela se processa de forma prematura, em tenra idade ou repentina. Está aqui, daqui a pouquinho não está mais. Kardec, na questão 936 do Livro dos Espíritos, ele faz a seguinte pergunta: de que maneira as dores inconsoláveis dos que ficaram na Terra, ou seja, dos encarnados, afetam os espíritos encarnados que as provocaram? Essa partida. De que maneira essa partida afeta o desencarnado através do encarnado? E a resposta: o espírito é sensível à lembrança e às saudades daqueles que amou na terra, mas uma dor incessante o afeta penosamente, porque vê nessa dor excessiva falta de fé no futuro e um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro com os que ficaram. Então, eu preciso entender o seguinte, que por mais doloroso que seja, o tempo daquele ente amado, ente querido que partiu na nossa frente, mesmo que prematuramente, mesmo que repentinamente, seja pela pandemia ou não, o tempo dele chegou ao fim. E uma dor ilimitada daqueles que ficaram pode afetar profundamente esse irmão que partiu no plano espiritual, já que os laços de afeto eles são eternos e nem com a separação dos corpos eles se rompem. Apesar da distância, o laço permanece. E o movimento que eu, encarnado, preciso fazer por amor a mim e por amor a ele é o de seguir em frente, seguir aquilo que Jesus falou, de marchar, de ir adiante da melhor forma, apesar da dor, né? Apesar da perda que eu sofri. E deixá-lo ir também é necessário para que, a fim de que a gente não comprometa um futuro reencontro. Isso daí se chama resignação. Olha, eu não entendo muito bem, mas eu vou procurar aceitar, porque Deus ele é soberanamente bom e justo, ele é todo amor, justiça e bondade. Então eu vou procurar aceitar, eu vou caminhar da melhor forma possível. Agora que fique bem claro que o deixá-lo ir não é esquecê-lo. Jamais. É apenas permitir que esse irmão ele siga o caminho dele no plano espiritual. Cabendo a nós aqui emanar energias de paz, de luz, de sublimidade, para que ele siga a caminhada dele de forma pacífica, tranquila. Então, nós podemos ver o seguinte, que a todos é chamado, é pedido o caminhar, o seguir em frente, o marchar, o ashrei, a fim de que nós possamos usar as nossas habilidades e criatividade para superar as dificuldades que surgirem no caminho, colocando ali a coragem à frente do medo, porque ser destemido não é não ter medo. Ser destemido é fazer as coisas apesar do medo, porque todos nós, sem exceção, temos uma missão. A parábola dos talentos, ela é um grande exemplo disso. Eu vou falar de uma forma bem resumida aqui. Ela diz assim, ó, resumidamente, um homem que partindo para um outro país chamou seus servos e lhes entregou seus bens.
A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, cada qual de acordo com a sua capacidade. Isso é muito importante. E seguiu viagem. Então, aquele que recebeu 5 talentos, ele negociou e ganhou mais 5. O que recebeu 2 talentos, ele também foi, negociou e recebeu mais 2 talentos. Agora, o que recebeu 1, ele fez um buraco no chão, jogou o dinheiro ali, aquele talento, cobriu e foi embora. Depois de certo tempo, esse senhor ele retorna. E esses servos foram prestar contas com ele, daqueles talentos que lhes foram confiados. O que ganhou 5 talentos, ele falou: Senhor, o senhor me deu 5 talentos, eu negociei, ganhei mais 5. Estou lhe entregando 10 talentos. Esse senhor ficou muito feliz e falou: muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel para mim no pouco, me darei muito. Venha para as minhas graças. O que ganhou 2 talentos, ele também falou: Senhor, me deste 2 talentos, negociei e ganhei mais 2. Então estou lhe devolvendo 4 talentos. O Senhor também ficou muito feliz e falou: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel para mim no pouco, então dar-lhe-ei muito. Venha para as minhas graças. Aí o terceiro fala: Senhor, como eu sei que tu és um homem severo e com temor de perder o seu talento, eu fiz um buraco e enterrei seu dinheiro ali. Está aqui o que te deu, o que me deste. Aí o Senhor já não ficou tão feliz assim. Aí o Senhor ele ficou meio aborrecido e falou: servo inútil, mau e preguiçoso, por que não entregaste meu dinheiro na mão de um banqueiro? Lançar-te-ei às trevas exteriores, e lá haverá choro e ranger de dentes. O resumo da parábola é esse aí. Então percebe que nesse conto traz a postura de 3 pessoas diferentes diante de uma situação. O Senhor, quando ele confiou a quantia a cada servo, ele não deixou instruções para que eles fossem negociar, para que eles fossem multiplicar o patrimônio. Vai lá no banco e aplica meu dinheiro. Ou então, compra grão, compra gado. Ele não fez isso. E nem estipulou um quanto aquele patrimônio deveria ser multiplicado. Olha, você me entrega aí, eu estou te entregando 5 talentos, eu quero 15% em cima disso. Estou te entregando 2, eu quero 100%. Não, ele não fez isso. Porém, ele esperava, sim, uma proatividade dos 3 servos, de acordo com a capacidade de cada um. Os 2 primeiros, eles tiveram iniciativa e foram à luta. Foram lá, negociaram, conseguiram, tiveram êxito nas suas negociações, ou seja, eles corresponderam às expectativas do Senhor. E percebam também que eles agiram em prol do próximo, que era esse Senhor. Né? Gerou um estado de felicidade para o Senhor e para ele gerando uma recompensa, pois eles entraram no gozo da graça. E isso é fruto da lei de causa e efeito. Eu colho aquilo que eu planto. Já o terceiro servo, ele cava um buraco no chão e enterra aquele talento, né? Por medo de perdê-lo, ou por preguiça de arregaçar as mangas e trabalhar para poder multiplicar o talento. E muitas vezes, meus irmãos, nós assumimos essa postura, a de terceiro servo. Aí ficamos parados, inertes, esperando que as coisas caiam do céu, que as coisas aconteçam com um passe de mágica, sem nos movimentar, sem agir, sem avançar. E nós sabemos que não funcionam assim. Né? Buscai e acharei. Batei que a porta se abrirá. E Deus ele espera isso de nós. Ele espera uma proatividade. Esse cenário pandêmico que nós estamos vivendo, ele tem exigido muito de todos nós. Ele exige que nós nos reinventemos diante de tudo que está acontecendo.
que hajamos ali com resiliência, ou seja, com capacidade de enfrentar e superar as dificuldades promovidas pelas perdas materiais ou afetivas. Essa pandemia, ela está pondo à prova a nossa fé divina, a nossa paciência. E para termos sucesso diante dessas provações, é necessário que o nosso coração esteja sereno e pronto para ouvir as boas inspirações, a fim de que possamos resolver os problemas. Eu preciso achar a cura da doença. Eu preciso imunizar a população. Eu preciso melhorar o meu currículo para que eu não fique desempregado na pandemia. Eu preciso melhorar a minha qualidade de serviço para que, mesmo diante da pandemia, as pessoas continuem comprando aquilo que eu ofereço, o meu produto. E se eu não tiver o coração serenado, eu não consigo escutar as boas inspirações. Aí eu não consigo pensar direito, eu não consigo agir da forma mais correta possível. Seja para achar a cura da doença, seja para imunizar a população, seja para melhorar o meu currículo, seja para melhorar o serviço que eu presto. E é nessas horas que a oração e a fé de que tudo passa são os melhores instrumentos para promoverem a serenidade. A oração da serenidade, ela fala para pedirmos a Deus a capacidade de aceitar aquilo que não podemos mudar. É resignação. Sermos resignados diante de um quadro qual é irreversível. A coragem para mudar tudo aquilo que podemos. É a ação, é a parábola dos talentos, é receber o talento e multiplicá-lo em prol do próximo, que com certeza esse trabalho se reverterá em prol de nós mesmos. E a sabedoria para distinguir uma coisa da outra, daquilo que eu posso e do que não posso mudar. E a sabedoria, ela vem com o quê? Se eu tiver o coração sereno, se eu tiver com a paz, que a paz esteja convosco, envolvido nessa paz do Cristo, eu tenho condições de pensar bem, pensar de forma acertada e de agir de forma acertada, porque tudo começa no pensamento. Então, eu penso bem, eu ajo bem. Para encerrar, no versículo 33 do capítulo 16 do Evangelho de João, Jesus faz a seguinte exortação: eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Então, apesar do mestre afirmar que teremos tribulações no mundo, ele diz que venceu o mundo, venceu as tribulações. Então, meus irmãos, confiemos na palavra do Cristo, avancemos marchando com coragem, tendo bom ânimo, serenando o nosso coração, com fé e esperança de que tudo passa, inclusive essa pandemia. Muita paz. Obrigada, Cláudio. Com certeza, né? A pandemia tem sido um instrumento de melhoramento, né? Exatamente. A gente precisa ter um pouco mais de fé, um pouco mais de serenidade e coragem, mas que saibamos, né, usar essas virtudes da melhor forma possível. Exatamente. Obrigada. Você poderia fazer a nossa oração final? Claro. É uma coisa assim que eu não sou muito bom, mas a gente vai tentar aqui, né? Que seja do coração. Sim, com certeza. Meus irmãos, serenemos os nossos corações, elevemos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, o nosso farol na terra, a espiritualidade amiga que trabalha
nos intuindo. Que tudo que foi falado aqui nós possamos aprender, guardar nos nossos corações, guardar na nossa alma, no nosso espírito, a fim de colocá-la em prática. Que os ensinamentos do Mestre Jesus sejam sempre ensinamentos os quais nós guardemos como tesouros, pois aquilo que liga na terra ligará nos céus. Deus Pai misericordioso, que nós possamos encontrar em Ti, no Mestre, na espiritualidade amiga, o conforto para nos manter serenos diante do quadro que se apresenta em nossa frente. Dê-nos a coragem para agirmos no bem, em prol do próximo, em prol de nós mesmos. Dê-nos a resignação para aceitar aquilo que não temos condições de mudar agora. E a sabedoria para distinguir uma da outra. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus. Assim seja. Muito obrigada, Glaucio. Obrigada Minha querida, por aceitar o nosso convite. Sempre que precisar, a gente está à disposição. As palestras virtuais, mesmo distante, a gente está juntos, corações unidos. Com certeza. Enfrentaremos essa dificuldade juntos. Muito obrigada. Que assim seja. Obrigada Tudo de a todos. bom, querida. Obrigada, Glaucio. Obrigada a todos pela companhia na noite de hoje. Muito obrigada e até a próxima. Um abraço, Glaucio.